Para vocês entenderem um pouquinho, né? A gente tem a mania de ver por aí o pessoal tratando tudo como refluxo, né? Como doença do refluxo gastroesofágico. E na verdade tem uma dificuldade aí das pessoas entenderem, né, os conceitos. O que de fato é o refluxo, quando precisa de fato tratar o refluxo e quando ele é normal, quando ele é natural dos bebezinhos, né? Pra gente entender, né, a situação do refluxo, vamos entender alguns conceitos básicos aqui, tá? Quando a gente pensa que o bebê golfou, né, o que é isso, né? Quando o bebê solta aquele leite, quando o leite volta, acabou de mamar, tava tudo bem, e o nenê solta aquele leite todo ali, independente da faixa etária dele. Mas se ele não faz nenhum esforço com a barriguinha, se ele não contrai a musculatura, se ele não faz aquela náusea, sabe? Quando o bebê começa a ficar fazendo ânsia de vômito, e aí depois vomita mesmo, sabe? Isso não é refluxo, isso não é regurgitação. Para ser refluxo, para ser regurgitação, é uma saída do conteúdo sem esforço nenhum. O bebê tá bem, tranquilo, de repente volta aquele leite, sabe? Aquele susto que a gente toma. Tava tudo tranquilo, o bebê paradinho e solta aquele leite paradinho, rindo, sabe? O bebê que tá tranquilão, tá feliz, que a gente chama de vomitador feliz. Ele solta aquele leite sem ter feito esforço, sem ter contraído a musculatura da barriguinha. Então isso é super comum dos bebezinhos, principalmente até o 6º mês de vida, tá? Eles regurgitam muito e por vários motivos. E o principal motivo, né, que os bebês, principalmente até o 6º mês de vida, tendem a soltar o conteúdo do estômago de forma mais fácil que outras crianças, é porque eu sempre falo pra vocês que o bebezinho tá formado, mas ele ainda não é maduro o suficiente, lembra? Então, o músculozinho, né? A gente tem o esôfago, que é a mangueirinha que leva o alimento até o estômago. Entre essa mangueirinha e o estômago, né? Que é o saquinho que armazena o alimento, a gente tem o músculo, né? Que é o cárdia, é um esfíncter que a gente chama. Esse músculozinho, nos bebês pequenos, ele ainda não tá forte, não tá maduro o suficiente para se fechar completamente após a entrada do alimento. Porque o que acontece? O alimento entra e esse músculo tem que se fechar, né? Para o alimento ficar preso ali dentro. Como esse músculo ainda não é maduro o suficiente, o conteúdo volta de uma forma mais fácil. E a outra situação associada a essa do músculo ainda não ser forte o suficiente é o quê? O conteúdo é o quê? É líquido, né, gente? É o leite, ele é ralinho. Então é mais fácil desse conteúdo voltar por essa musculatura. Então é por isso que acontece do bebê golfar mais fácil, de ter essa regurgitação mais fácil, tá bom? É super importante que vocês entendam que até o 6º mês de vida eles vão ter refluxo com frequência. Mas não quer dizer que o fato deles terem refluxo, deles regurgitarem, não quer dizer que eles estão de fato com uma doença que precisa daquele tanto de medicação que vocês veem por aí, né? Acontece o quê? Nesse refluxo, quando a mãe começa a se queixar muito, o pediatra logo já prescreve medicação. Mas tem muita coisa pra gente fazer antes de começar a medicação. A regurgitação é quando sai esse conteúdo do estômago sem esforço nenhum, né, pela boquinha, né? O bebê golfa aquilo tudo. Quando a gente fala de refluxo, a gente fala mais que pode sair até pela via aérea, que é pelo nariz também, né? Então pode sair muito. Com o tempo, a tendência é que isso melhore com frequência, né? Pra gente avaliar a situação de refluxo, a gente tem que entender que são duas situações. A doença do refluxo gastroesofágico e o refluxo fisiológico, que é esse refluxo que os bebês vão ter mesmo pela imaturidade desse músculozinho e por estar ingerindo só conteúdo líquido, né? Depois do 6º mês de vida, quando a gente começa a introdução alimentar e esse músculo tá mais fortinho, tá mais firme, a tendência é que esse refluxo quase que desapareça mesmo. Para vocês entenderem, tá? O que é o refluxo fisiológico? Fisiológico é aquele que não tem, né, problema nenhum, que não causa mal à saúde do bebê. O refluxo fisiológico, para ele ser fisiológico, a gente precisa de 2 critérios. Tem que ter as duas situações, tá bom? O que são essas situações? O bebê precisa, obrigatoriamente, ter pelo menos 2 episódios de regurgitação. O que é regurgitação? Que a gente acabou de ver é a volta do conteúdo do estômago pela boquinha, né, golfar, sem ter esforço abdominal, sem ter náusea, sem ter ânsia, né? Então aquele conteúdo que volta naturalmente com o bebê feliz e rindo. Voltou 2 vezes esse conteúdo todos os dias durante pelo menos 3 semanas, tá, gente? Ou seja, regurgitou pelo menos 2 vezes por dia, né? 2 ou mais vezes por dia, no mínimo 2 vezes por dia, por pelo menos 3 semanas.
associado ao quê? A um ganho de peso normal. A criança não pode ter sintomas, não pode estar sofrendo, não pode estar com desconforto, não pode estar fazendo postura anormal durante as mamadas. O que é postura anormal durante as mamadas para o bebê que tem refluxo? Aquele bebê que se joga para trás, sabe? Que começa a mamar e se joga para trás, que briga muito com o peito, realmente estando desconfortável de mamar. Então o bebê tem que ganhar peso normalmente, ele não pode fazer posturas anormais, ele não pode ter recusa alimentar, recusa das mamadas. Os bebês com refluxo, quando ele é patológico, quando é a doença do refluxo mesmo e precisa de tratamento, nesses casos, esses bebês às vezes evitam até mamar. E são bebês que perdem peso. Então, para a gente falar que é um refluxo fisiológico, não pode ter nada disso. O bebê tem que estar ótimo, ele tem que estar bem, se desenvolvendo bem, não pode ter prejuízo na alimentação, não pode perder peso, não pode ter postura anormal do pescocinho durante as mamadas, né? Não pode ter nenhuma alteração no seu estado geral. Não pode ter aquela irritabilidade excessiva relacionada ao refluxo. Associado a isso, pelo menos 2 vezes por dia ele tem que soltar o conteúdo durante 3 semanas. Aí a gente entendeu agora como é que é o refluxo fisiológico, né? Aquele refluxo que não causa prejuízos à saúde do bebê. Certo, entendido isso, como é que a gente vai entender então o que é o refluxo patológico? Que é a doença do refluxo gastroesofágico e que precisa de tratamento? Quando esses critérios de boa qualidade de vida, de ganho de peso normal, não estiverem presentes, certo? Então, todos os bebês que estão voltando o conteúdo, mas apresentam desconforto excessivo, apresentam irritabilidade, recusa alimentar, estão perdendo peso, estão deixando mesmo de mamar, todos esses bebês, a gente tem que investigar a doença do refluxo gastroesofágico, certo? E suspeitado disso, né? Pensando na doença do refluxo gastroesofágico, o que a gente vai fazer para esses bebês? Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, depois de ter suspeitado do refluxo gastroesofágico, é evitar o quê? Evitar a superalimentação. O que é isso? Evitar que ele mame muita quantidade, ou se por acaso ele já estiver se alimentando, evitar que ele se alimente em grandes quantidades. Para fazer isso, nós precisamos fazer o quê? Diminuir. Para quem mama leite materno, tá, gente? Para quem mama peito, a gente vai ter que diminuir o tempo das mamadas. Mas para diminuir o tempo das mamadas e não prejudicar o ganho de peso, nós vamos ter que aumentar o número de mamadas. Então, é sim um bebê que vai precisar mamar mais vezes, porque ele vai mamar durante menos tempo. Entendido? Para quem mama seio materno, é assim. E para quem mama mamadeira, é a mesma coisa, só que com leite na mamadeira. Nós vamos diminuir o volume dessas mamadeiras e vamos fracionar. Nós vamos dividir. Se ele fazia 5, 6 mamadeiras, talvez nós vamos ter que fazer 7, 8 mamadeiras, para que ele mame menos quantidade de uma vez só. Isso, por si só, já ajuda muito, mesmo na doença do refluxo gastroesofágico, tá, gente? Então, vocês foram na consulta com o pediatra. A primeira coisa que ele fez foi passar remédio, ele pulou uma série de etapas, porque tem várias coisas que a gente tem que fazer antes de entrar com a medicação, mesmo que isso seja uma doença do refluxo gastroesofágico, entende? Então, se o bebê de vocês tem doença do refluxo gastroesofágico, o primeiro passo vai ser evitar a superalimentação. Diminuir mesmo a quantidade de cada mamada, aumentando a frequência. Se mamava de 3 em 3 horas, se estava mamando de 4 em 4 horas, a gente vai diminuir isso aí um pouquinho para poder, de repente, mamar de 2 em 2 horas, porém, mamar menos quantidade a cada vez. Combinado? E na mamadeira, a mesma coisa. Nós vamos ter que diminuir o volume da mamadeira e aumentar o número de mamadeiras ao longo do dia, para que eles evitem a superalimentação e não pressionem tanto, não façam tanta pressão do estômago com o esôfago para evitar voltar tanto conteúdo, certo? Esse é o primeiro passo, tá, gente? Para bebês que têm doença do refluxo gastroesofágico. Bebês que golfam fisiologicamente, que têm refluxo fisiológico, não é necessário fazer nada, não precisa fazer nenhum tipo de intervenção. Combinado? Porque isso é normal dos bebês. O segundo ponto, tá? A gente já fez a redução aí das mamadas, já diminuiu o tempo de mamada, aí já diminuiu o volume das mamadeiras, a frequência aumentou um pouquinho para oferecer o leite várias vezes durante o dia em menor quantidade. Qual que é a segunda parte? Para as mães que fazem leite materno, tá? Para quem mama só peito, nós sempre vamos fazer a dieta de exclusão do leite de vaca e derivados da dieta da mãe por pelo menos 4 semanas. Por que a gente faz isso? Se a refluxo não é alergia à proteína do leite de vaca, né? Porque a grande maioria dos bebês, tá bom, que tem alergia à proteína do leite de vaca, se manifesta como refluxo, entende? Então, é muito importante vocês entenderem
que quando o bebê tem a doença do refluxo, a gente precisa, para a mãe que faz leite materno, depois de ter diminuído, né, o volume de cada mamada, a gente precisa, de fato, testar com elas a alergia à proteína do leite de vaca. E isso a gente faz como? Retirando todo o leite de vaca e derivados da dieta da mãe. Doença do refluxo gastroesofágico, gente, é a mesma coisa que o refluxo patológico, tá? Que é o refluxo que faz mal. E o refluxo fisiológico é aquele ok que todo mundo pode ter e não faz mal, certo? A diferença de uma e da outra é a qualidade de vida do bebê e os impactos que aquele refluxo está causando na saúde do bebê. Por exemplo, o bebê que está tendo o refluxo e associado ao golfar, associado à regurgitação, está tendo perda de peso, está tendo dificuldade na alimentação, recusa alimentar, posturas anormais, brigando na hora de mamar, jogando o pescocinho para trás, tá? Esses bebês que estão tendo sintomatologias que causam desconforto, que causam piora da qualidade de vida, esses bebês a gente entende como doença do refluxo gastroesofágico. Os bebês que têm refluxo fisiológico, eles golfam, mas não tem mais nada, não aparece mais nada. Eles são sorridentes, brincalhões, mamam de novo, não perdem peso. Entendido? Então, para as mães, né? Tratou lá. Começou a fazer a diminuição da quantidade dos leites, né? Tanto da fórmula quanto do leite materno. E aí, a gente já viu que ainda não melhorou tudo. O que a gente vai fazer com essas mães? Quem dá peito, né? Para os bebês que mamam somente seio materno, a gente vai fazer o teste, a prova terapêutica de retirar todo o leite de vaca e derivados da dieta da mãe. Pra que isso? Pra gente fazer o diagnóstico diferencial com alergia à proteína do leite de vaca. Porque eu falei pra vocês que a maioria dos bebês que tem a alergia à proteína do leite de vaca, ela se manifesta como refluxo. Então a gente precisa ter certeza que é só um refluxo ou tem uma alergia alimentar junto disso daí, certo? Pra esses bebês que mamam peito, vai tirar da dieta da mãe. Lembrando que as mães que tiram proteína do leite de vaca da dieta durante tempos prolongados, tem que repor cálcio, tá, gente? Não esqueçam disso. E pra quem mama fórmula artificial? Né? Para os bebês que mamam fórmula artificial, após você ter reduzido já, diminuído a quantidade de cada mamadeira, o primeiro passo desses bebês é a introdução das fórmulas anti-refluxo, né? Que são das fórmulas que são mais espessas. Na verdade, elas têm quase a mesma composição na hora que elas entram, mas na hora que elas chegam lá no estômago, elas se tornam mais grossinhas. Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que um dos dois mecanismos do refluxo é porque o leite é muito líquidozinho, muito fluido? Quando essas fórmulas anti-refluxo entram lá no estômago, no contato com o meio do estômago, ela fica mais grossinha. Então, isso dificulta que esse conteúdo volte por aquele músculo que não tá tão firme ainda. Entenderam? Então, engoliu o leitezinho lá da fórmula anti-refluxo, tá? Da fórmula R, anti-regurgitação. E chegou no estômago, ela fica mais espessa, fica mais grossa. Então, dificulta mais voltar. Às vezes, só isso já resolve o refluxo dos bebezinhos que tem os quadros de refluxo patológico, mas que mamam fórmula artificial, que não mamam peito, certo? A outra parte do tratamento, né, ainda antes de entrar com medicação, né, a gente faz o quê? A gente troca a fórmula do bebê. Os bebês que estão com muito refluxo, mesmo diminuindo a quantidade das mamadeiras, mesmo introduzindo as fórmulas anti-refluxo, né, o que a gente vai fazer? A gente vai introduzir as fórmulas ou extensamente hidrolisadas ou as fórmulas de aminoácidos. Por que isso? Pensando na mesma coisa que a gente pensou para os bebês que mamam seio materno. Pode ser uma alergia à proteína do leite de vaca que está se confundindo aí com o refluxo, tá? Então não esqueçam, refluxo por si só, a gente precisa, o fisiológico não precisa fazer nada. Quando é doença do refluxo, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com alergia à proteína do leite de vaca. É fundamental, faz parte dos principais guias americanos, dos guias europeus para tratamento de doença do refluxo. Então não é chegar dando medicação para todo mundo. Ranitidina, domperidona, motílio, né? Tudo isso para todo mundo. Então não é assim que a gente começa o tratamento de refluxo gastroesofágico, certo?